Amém, queridos. Nós vamos estar iniciando esse seminário de verão. Nós vamos estar falando sobre os 5 dons ministeriais. Eu creio que em algum momento, talvez em fevereiro, a gente fale do Ministério de Socorros, que é essencial para a igreja. Se você está aqui, de alguma maneira, você tem sede dessa palavra, você tem fome dessa palavra. Nós viemos aí de uma leva de comemorações, celebrações. De uma certa forma, eu creio que você e muitos de nós gostaríamos hoje de estar em casa descansando, depois de tantos eventos. Mas você veio. E se você veio, você vai receber a sua porção. Amém? Glória a Deus, querido. Você podia estar em muitos lugares, mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu saber do Senhor o que Ele tem para a nossa vida. E deixa eu dizer, querido, uma coisa para você. Muito provavelmente, a grande maioria dos que estão aqui não estão nos 5 dons ministeriais, porque os 5 dons ministeriais, eles são realmente proporcional à igreja. Nós não temos mais 5 dons ministeriais, não temos tantos caciques para pouco índio. Na realidade, os 5 dons ministeriais, eles vão sendo levantados de acordo com a necessidade e a expansão da igreja. Os dons ministeriais. Mas os dons estão disponíveis para toda a igreja. E também temos os ministérios, que são trabalhos. Então hoje você vai entender muita coisa. Tanto para você entender aonde você está, se você se encaixa nos 5 dons ministeriais, quanto para você entender que se você não está, tem muita coisa para ser feita. Ainda também entender a importância de conhecer e reconhecer cada tipo de unção, cada comportamento. Para quê? Para você não ter expectativas erradas, para você não estar aguardando algo que não é compatível com aquela unção, nem para a sua vida, nem para receber do ministro. Então, quando nós falamos de 5 dons ministeriais, nós estamos falando de ministério. E quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de trabalho. Amém, queridos? Ministério nada mais é do que trabalho, ofício. Então nós vamos falar durante essas 5 quinta-feiras sobre ofícios, não simplesmente sobre as unções, porque a unção profética, ela está disponibilizada para a igreja, a unção apostólica, ela escorre do nosso ministério na nossa vida, a unção de apacentamento, ela é influenciada pelo comportamento da igreja, a unção do evangelista é importante que ela também esteja disponibilizada, porque nós não vamos falar de Jesus para o ímpio somente se nós formos evangelistas, mas isso vai estar na nossa vida. Então, na realidade, o ensino também, ele vai correr no nosso ministério. Nós estamos no ministério de ensino, nós estamos no ministério missionário, apostólico. Então, querido, isso escorre nas nossas vidas, mas não quer dizer que nós estejamos no ofício. E como eu posso entender se eu estou ou não no ofício? E como eu posso entender como honrar cada ofício dentro das suas peculiaridades? Conhecendo a palavra e a palavra nos libertando da ignorância. Amém? Então, nós vamos iniciar hoje. Eu vou dar uma breve caminhada e quero que você abra comigo em Efésios 4. Efésios 4 é uma base para a gente entender como foram distribuídos esses dons que nós chamamos de ministeriais. A Bíblia fala de diversos outros dons. A Bíblia fala de buscar o melhor dos dons, que é o amor. O amor é o dom mais importante que faz com que todos os outros funcionem. Amém? Então ele diz, procure, é lícito que você deseje os melhores dons. Mas de todos eles, o mais importante é o amor, porque o amor é o que faz com que todos os outros tenham sentido. Porque o dom, sem o dom do amor, ele vai ser, na realidade, somente uma autopromoção sua. Ele vai ser um aparelho, uma ferramenta poderosa em sua mão, que pode não trazer benefício para o corpo. Mas os dons, eles foram distribuídos para benefício do corpo. Nós estamos aqui num formato de seminário, e eu vou fazer o possível para a gente manter um padrão de ensino. Porque quando nós estamos falando de um seminário, principalmente agora, que não só é um seminário Verbo da Vida, mas também um seminário Rema Campo Grande. Então nós vamos estar falando de uma forma que você possa entender e aprender sobre isso. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá em Efésios 4. Você abriu, mas eu não abri.
Efésios 4, ele vai estar falando sobre umas peculiaridades daquilo que Jesus fez. Mas eu quero que você comece comigo. Nós vamos ler desde o início, lá no 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga comigo, está em todos. Por isso diz, quando ele quem? Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subir, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, diga, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não foi para nós mesmos. Amém? Então, diga comigo. Não é por mim. É através de mim. Amém, queridos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo em verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, se bem ajustado e consolidado, pelo auxílio ou cooperação de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, querido, esse texto é o suficiente para a gente ficar 5 semanas falando sobre ele. Porque se você abrir aqui cada parte, você vai descobrir o quanto ele é rico. Efésios é um livro muito rico, uma carta muito rica. Mas quando nós lemos esse texto, nós entendemos como Jesus deixou a casa arrumada. Eu fico pensando aqui, quando eu vejo essa carta e entendendo que Jesus, quando foi embora, deixou tudo ajeitado, eu lembro um pouco do exemplo do nosso querido pastor Band. Queridos, nosso pastor Band deixou muita saudade, mas teve uma coisa que ele não deixou. Ele não fez com que a gente sentisse falta dele na parte operacional. Porque ele foi, nós sentimos saudade da pessoa dele, nós sentimos saudade da presença dele, porque ele sentado já ministrava. Mas, queridos, ele foi e deixou tudo tão bem distribuído, diga comigo, distribuído. Nós sabemos que ficou um apóstolo, ficou profeta, ficou mestre, cada um no seu lugar, e um ministério diferente de muitos outros. Na morte dele, em vez de regredir, cresceu. Então, queridos, há um cuidado, eu uso esse texto, e ele faz parte do livro que, em nome de Jesus, vai sair em 2020, que fala sobre como você deixar as coisas. E eu vejo o cuidado de Jesus, quando em João 14, Jesus fala sobre, eu vou para que venha o Espírito, vem outro do meu jeito. E eu vejo o cuidado de Jesus aqui, deixando tudo coordenado, tudo distribuído, aquilo que estava sobre ele, ele não levou por vaidade. Pelo contrário, ele distribuiu. Eu vim aqui, morei aqui um tempo, disse a vocês como viver como humano, porque Jesus não veio ensinar a gente a viver como divindade, ele veio nos ensinar a viver como humano, que tem a divindade, que pode usar da divindade. Então ele veio aqui e ensinou a nós, mas ele não foi embora e disse, agora eu sou tão bom, vou embora e vocês ficam. Não, ele simplesmente foi e falou, está vendo tudo que eu fiz? Então, agora eu vou distribuir as tarefas. Nenhum de vocês vai fazer sozinho tudo que eu fiz, mas eu vou distribuir as tarefas. Sobre Jesus havia a plenitude do Espírito. Mas quando ele foi, ele distribuiu esses dons. E por que ele distribuiu esses dons? Porque é importante que cada parte do corpo funcione como ele determinou. Não adianta você querer andar com a sua orelha e querer ouvir com o seu pé.
Cada parte do corpo tem que funcionar como o próprio Jesus determinou. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, nesse texto ele está falando sobre o corpo, ele está falando sobre a distribuição dos dons, mas nele ele cita os 5 dons ministeriais, os 5 dons de ofício, de trabalho. Amém? E quando os dons foram estabelecidos? Nós lemos aqui, em Efésios 4:8, diz que foi quando ele subiu. Amém? Quando ele subiu às alturas, levou cativos o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então nós sabemos exatamente quando foi. Jesus veio, viveu aqui, demonstrou como eram os 5 dons, porque Jesus começou reconhecido como profeta, como mestre, mas na realidade Jesus é um apóstolo, porque ele é o enviado, o apóstolo é enviado. Ele não só, depois ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e entrou no ministério profético, mas ao mesmo tempo ele falava de si mesmo, então ele evangelizava e ele pastoreou o seu povo, formou líderes, treinou líderes, pegou pescadores de peixes, transformou em pescadores de homens. Jesus andou nos 5 dons ministeriais, mas quando ele apresentou isso, antes que subiu, o que ele fez? Distribuiu. Tudo aquilo que ele mostrou que poderia ser feito, ele não levou com ele, mas ele distribuiu. E quando ele distribui isso, quando ele sobe aos céus, porque enquanto ele estava aqui, a plenitude estava com ele, mas quando ele sobe, ele pode distribuir. E aí, por que esses dons foram estabelecidos? A Bíblia mesmo diz, nesse mesmo texto, versículo 12 em diante, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses dons, eles são um ofício para atender a quem? A você. Os dons não são para nós mesmos. Nós não usamos os dons para nós mesmos. Aquilo que eu sempre brinco com você. Se o dom do profeta fosse para ele mesmo, ele jogava na loteria toda semana e ganhava. Mas o dom do profeta é para abençoar o corpo. O dom é para abençoar o corpo, abençoar o próximo. O que nos abençoa, o que nos edifica pessoalmente? O fruto do Espírito. Aquilo que eu vou exercitar para crescer. Mas o dom, serviço, o dom é para atingir o outro. Amém? Nós não desejamos o dom porque queremos status. Nós não desejamos o dom porque queremos título. Nós desejamos o dom porque queremos servir. Amém, querido? Então ele está dizendo aqui que os dons foram estabelecidos por Jesus. Os dons foram... por que eles foram estabelecidos? Para abençoar. Quem consegue os dons? Jesus, a Bíblia disse. Mas quem estabelece? O próprio Deus. O próprio Deus estabelece. Em Efésios 4:10 diz que Jesus concedeu. Mas em 1 Coríntios 12:28 diz que a uns estabeleceu Deus da igreja. Primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta. Então, Deus estabeleceu aquilo que Jesus distribuiu. Amém, queridos? Por que é importante eu entender isso? Para você não inventar chamado. Simples assim. Porque você não tem esse direito, nem essa capacidade de dizer, eu quero ser isso. Não, querido. Na realidade, Deus vai estabelecer e Jesus vai distribuir. E aonde ele vai distribuir? Aonde ele encontrar compaixão. Se você crê que há um chamado na sua vida, se você crê que há um ministério na sua vida, como é que eu descubro isso, pastor? Pela compaixão. Porque se você acorda todo dia de manhã pensando no ímpio, pensando no perdido, tem grande chance do dom de profecia chegar em você, de evangelismo chegar em você. Se você tem desejo de ver o corpo crescer, o corpo saudável, cuidar do crente, cuidado da casa, tem grande chance de você ser chamado para apacentar e cuidar. Mas aonde Deus vai trabalhar? Aonde ele encontrar, em primeiro lugar, compaixão e misericórdia. Amém, queridos? Porque se o que nós procuramos é título, cargo ou reconhecimento, você está no lugar errado. Amém, queridos? Porque não há nada pior do que carregar um chamado que não é seu. Não há sucesso fazendo a sua vontade. Não há sucesso em Deus fazendo a nossa vontade. O sucesso em Deus é cumprindo a vontade dEle. Amém, queridos? E também não há sucesso se você não deixou sucessor. Sucesso sem sucessor não é sucesso, querido. É só um plano de vaidade. Porque você vai e a glória vai com você. Não, sucesso é deixar um sucessor, como Jesus fez. Jesus foi e distribuiu dons. Então nós devemos entender que o chamado, o dom, o ministério, tudo isso
ele tem responsabilidades. Porém, propósito, cada um tem o seu. Todos nós temos um propósito. Não quer dizer que o nosso propósito vai ter necessariamente um título, um cargo, um reconhecimento público. Mas deixa eu dizer, querido, nós não estamos aqui simplesmente para agradar e ser reconhecido por homens. Nós estamos aqui para agradar e ser reconhecido pelo próprio Deus. Amém? Quem sinaliza ou destaca isso? O Espírito Santo. Jesus foi e disse que viria um da mesma espécie dele, que nos auxiliaria, que nos dirigiria, que nos guiaria. E esse Espírito veio habitar em nós e é ele que sinaliza. Ah, mas será o pastor não me vê, ninguém me quer, ninguém me ama. Querido, fica tranquilo, porque quem controla o holofote é o Espírito Santo. Fica bem tranquilo. Ele é que tem o controle e ele bota o foco de luz onde ele quiser. Pode ser que você tenha um chamado, mas não seja o tempo. Pode ser que seja o tempo, mas que não haja a ferramenta adequada. Então, querido, nós vamos entender que é o Senhor quem qualifica, é Jesus que distribui, mas é o Espírito Santo que sinaliza. Amém? Mas o meu pastor não vê, minha liderança não vê. Querido, não tem problema. Porque a árvore não precisa de holofote para dar fruto. Não precisa, você não precisa botar, é até bonito aquela luminária de jardim com luz verde, né, para valorizar a árvore. A árvore fica linda, mas deixa eu dizer uma coisa, você pode pegar uma luminária daquela verde, colocar em cima de uma macieira e dizer que ela vai dar manga, que ela não vai dar. Porque o que vai fazer ela dar manga é a essência dela de manga, é o chamado dela de dar manga, é o propósito dela em ser mangueira. Então não se preocupa, querido, com o holofote. Não se preocupa se os homens estão vendo. Os frutos vão dizer. Frutos vão dizer, querido. Eu costumo dizer que quem tem chamado pastoral é fácil de saber, ele nunca consegue chegar no banheiro rápido. Uma pessoa que tem chamado pastoral, ela não consegue andar em linha reta. Alguém para ela toda hora para pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa, pedir uma oração, pegar um conselho. É fácil. A gente vai conhecendo. A gente vai conhecendo como é que a pessoa se movimenta. Nós sabemos também, é fácil reconhecer um profeta. O profeta, ele gosta de, às vezes, estar só. O profeta gosta de um tempo dele sozinho com Deus, e às vezes até incomoda muita gente. O ímpio, ele não pode, o evangelista, ele não pode ver um ímpio. Ele vai ver alguém lá fora, e ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, queridos, não se preocupa não, os frutos vão dizer, amém? Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo essa abertura dos 5 dons, eles são para toda a igreja. Nós temos esses dons de Efésios, que nós chamamos de dons ministeriais. Nós temos alguns outros dons em 1 Coríntios 12, 28, que diz, você pode abrir lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Da mesma forma diz, a um se estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Aqui há uma abrangência além dos ministeriais. Alguns outros dons estão distribuídos aqui também, mas nós entendemos, reconhecemos que esses dons, eles estão dentro dos 5 dons ministeriais. E eu gosto muito porque nesse texto, ele não usa a palavra pastor, mas ele usa a palavra governo. E quando ele diz a palavra governo, ele te dá muita pista do chamado pastoral que nós vamos falar hoje. Amém? Algumas poesias que nós vamos ter que quebrar, alguns biscoitos que a gente vai ter que quebrar também, porque nós viemos de uma cultura dominante católica. E nós aceitamos e associamos a cultura, o ofício do pastor ao ofício do padre. Então, às vezes, temos a imagem do padre na nossa cabeça e trazemos ela para o pastor. Nenhuma delas está errada, amém, querido? Cada um na sua praia. Eu não estou aqui criticando nenhum ofício dos padres, inclusive porque tem muitos que eu admiro muito. Alguns que eu tenho verdadeira consideração com o que diz, com o que fala, e não tem nada contrário, porque você sabe que Deus não é evangélico. Amém, querido? Deus é Deus. Esquece esse negócio de bandeira, denominação, religião. Isso tudo é organização de homem. Deus não está nesse negócio, não. Nós servimos a Jesus e Ele é a nossa bandeira.
Amém? Mas quando nós viemos de uma cultura, afinal de contas, o evangélico vem do protestantismo, ou seja, de protestar sobre algo que existia, nós às vezes temos a imagem do pastor muito associada ao do padre. Porém, o padre ele funciona dentro de uma organização muito diferente das organizações cristãs evangélicas. Na organização cristã evangélica, e segundo os princípios da Bíblia para o pastor, o pastor está muito associado ao governo, ao administrativo, à direção, à gestão. Na realidade, o pastor é, nesses 5 dons, aquele que faz que é o maestro da orquestra, porque ele precisa fazer com que tudo funcione. Quando nós lemos ali, primeiramente apóstolo, segundo profeta, a ordem não é a mesma nos 2 textos. Por quê? Porque não há essa hierarquia de importância. Nós não temos o apóstolo sobre o profeta, sobre o pastor, não há essa hierarquia. Na verdade, os 5 dons, eles precisam funcionar na igreja. Porém, na igreja, o governo é do pastor. Amém, queridos? Nós podemos ter numa igreja apóstolos, profetas e mestres, mas o governo da igreja, a direção da igreja, o Senhor confiou ao pastor. Por isso a expressão governo, por isso presidir. Então, não há essa interferência de importância em reconhecimento e status. Você dizer que o pastor é mais do que o profeta. Não há isso. Nem mesmo contra o Ministério de Socorros, nem mesmo quando nós colocamos o Ministério da Reconciliação. Querido, tudo é trabalho, tudo é serviço. Então, estamos todos com o mesmo propósito, que é a edificação do corpo. Porém, há um detalhe. Uma igreja sobrevive sem evangelista? Não? Ficamos aqui quanto tempo sem aparecer um evangelista? Uma igreja sobrevive sem evangelista. Não é o melhor de Deus, mas ele sobrevive. Sobrevive sem um profeta? Sobrevive sem um apóstolo direto. Sobrevive sem um mestre. Sobrevive. Mas uma igreja não existe sem um pastor. O pastor precisa existir. Amém, queridos? Então, na realidade, os 5 dons são fundamentais, mas o que encabeça ele numa igreja local, não no corpo de Cristo, é o pastoreio. Porque é o pastor e o governo da igreja que vai atrair os outros dons. Porque os outros dons, o que serve o evangelista que ganha almas lá fora se não tiver o pastor para cuidar? Eu não estou puxando lenha para minha sardinha. Mas, o que serve você ganhar 300 almas lá fora e não ter para onde mandar? Amém? O que serve o apóstolo ter uma visão se não tem um lugar para estabelecer a visão? O que serve o mestre poder ensinar se não tem quem ouça? E o que serve o profeta trazer uma direção para a igreja também, uma direção no sentido de inspiração, se não tem igreja para ele falar? Então, na realidade, esse ofício do pastor não é o mais importante, mas ele é fundamental. Ele é essencial para que qualquer obra comece. Então, por isso nós estamos começando hoje pelo pastor. E nós vamos começar a falar. Eu pedi para você abrir 1 Coríntios 12, a gente não leu, né? Leu? Então, glória a Deus. Então, abra lá também comigo, Romanos 12, versículo 6, que diz... Você achou? Eu preciso dar uma corrida, porque essa abertura é só do primeiro, senão eu não dou a minha matéria. Romanos 12, no versículo 6, diz... Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui, queridos, diferente dos outros textos, ele não está restrito aos dons ministeriais. O dom ministerial é um quesito no meio de vários dons. E por que é importante você conhecer isso? Para você ler em casa com calma e descobrir que existem muitos outros dons, além dos 5 dons ministeriais, aonde você pode se encaixar. E muitas vezes ele é parecido com o dom ministerial. Porque o dom da misericórdia, ele é muito parecido com o que funciona na vida do evangelista. O espírito de profecia, ele pode estar associado sem ser um ofício. O dom de liberalidade é um dom tão pouco falado. Você sabe o que é o dom de liberalidade? Pessoas que Deus levanta para prosperar e para bancar a igreja. Às vezes ela nem serve na igreja.
Muitas vezes a igreja não está preparada para o dom de liberalidade, porque o dom de liberalidade pode ser um empresário que não tenha tempo de trabalhar na igreja, mas ele faz o depósito todo mês para que a igreja funcione. São dons de liberalidade, são pessoas que elas anseiam por dar, elas não dão porque você pede. Elas vêm procurando, quem eu vou abençoar hoje? Você sabia que tem gente assim no nosso meio, graças a Deus? Gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu quero fazer uma oferta, me diz aonde, em quem? Olha, vai ter uma inscrição de alguma coisa, me dá aí, banca 3 mantenedores. Tem pessoas que procuram isso, por quê? Nós todos devemos ser generosos, mas existe um dom numa pessoa que é diferente. E normalmente essas pessoas fatalmente vão enriquecer. Porque Deus dá semente a quem? Sim. Imagina, o dom da liberalidade é o eterno semeador. Deus vai enriquecer essas pessoas. Nós precisamos entender. Então, esse texto eu não vou poder ensinar sobre ele hoje, mas eu gostaria de indicar a sua leitura em Romanos 12, para você entender os dons que nos motivam a fazer coisas. Porque você pode não entender o seu desejo de cuidar de pessoas. Você gosta de cuidar de pessoas. Isso faz de você um pastor? Não. Você pode ser um enfermeiro. Você pode ser uma babá, você pode cuidar de idosos, você pode cuidar de pessoas na igreja, mas não necessariamente ser um pastor. Ah, mas ele prega tão bem, isso faz dele um pastor? Não. Até porque se você é verbiano, querido, não é falsa modéstia, mas você já prega bem. Você no salão, quando abre a boca, todo mundo quer ouvir. Porque você já conhece a palavra, você diz que Deus é bom, todo mundo quer ouvir. Porque você não fala de um Deus que castiga, você não fala de um Deus que mata, você não fala de um Deus que dá doença. Então, querido, no nosso ministério, que é um ministério de ensino, nós temos pregadores para tudo quanto é lado. Para dar aviso aqui, a pessoa prega. Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos entrar no ofício do pastor. Você entendeu? Deu para você entender que nós vamos tratar aqui sobre ofícios. Amém? Nós não vamos tratar aqui sobre títulos, não vamos tratar sobre cargos. Nós vamos tratar sobre ofício. E hoje vamos falar do ofício do pastor. Eu já falei que não há entre os 5 dons o de menor importância. Nem pela ordem narrativa, nem pela importância que vai ter diante de um quadro de status. Porém, nós vamos entender que o governo foi dado ao ofício do pastor. O governo da igreja foi entregue ao pastor. Então, no iniciozinho da igreja, a igreja bebê, quem governava a igreja eram os anciões, pessoas mais velhas, mais sábias, alguns casos vão chamar de presbíteros, porque eles eram as pessoas reconhecidas numa igreja bebê como as pessoas que teriam mais condição de governar. Mas logo depois que os pastores são levantados, nós já não temos mais base bíblica para os anciões governarem a igreja. Os anciões aconselham, eles são ouvidos, mas o governo, a partir do momento que um pastor é levantado numa igreja, esse governo passa a ser do pastor, de forma que a gente vê biblicamente. Até nós vamos ver casos onde Paulo, como apóstolo, funda a igreja, mas ele precisa se referir ao pastor, porque o governo foi dado àquele pastor. E aí ele vai tratar com aquele pastor. Amém? Então esse governo, ele foi dado ao pastor, e o pastor, ele se destaca pela essa necessidade primária que a igreja tem de ser pastoreada. O ofício do pastor é o que tem mais instruções na Bíblia, e a palavra pastor, ela está associada na Bíblia, ela em grego é poimen. Deve ser isso, se o Rodrigo não estiver aí, vai ficar assim mesmo. Poimen. Se escreve P-O-I-M-E-N. Então, essa palavra, ela está na Bíblia como pastor de ovelhas, literalmente. Ela está associada ao pastoreio de ovelhas, literalmente, com base no pastoreio de ovelhas do Oriente, que era aquele pastor que nós vamos ver sendo escrito na Bíblia por Davi várias vezes, trazendo a analogia do pastor de ovelhas ao cuidado com os homens. Então, quando nós entendemos sobre o pastor, nós devemos automaticamente associar rebanho e ovelhas. Nós devemos entender que é esse apacentador que nós falamos. Esse termo pastor significa dar direção, esse termo pastor significa condução, cuidado, restauração. Tudo isso é que um pastor de ovelhas faz. E aí,
esse pastor de ovelhas, ele cuida basicamente do quê? Receber, alimentar, restaurar e preparar ambiente. O pastor, ele é responsável não só pela vida individual de cada um, mas ele é responsável pelo ambiente do aprisco. Ele é responsável pelo alimento, ele é responsável por tudo que vai fazer com que a ovelha se alimente e fique bem. Diferente, por exemplo, eu gosto muito quando o pastor Edmilson fala isso. O pastor é aquele que cuida das 90 pessoas que vieram no apelo e não foram curadas, quando aquele evangelista veio e curou 10 e saiu com a fama. Porque o pastor, ele cuida do dia a dia. O pastor, ele cuida do dia a dia da igreja. Ele não tem tantos momentos espetaculares, porque ele cuida muito do dia a dia. Talvez você não veja um pastor ressuscitar um morto, mas você vai ver muitas pessoas que deixaram de morrer porque tem pastor. Talvez você não veja uma pessoa ter um fato, uma cura extraordinária na mão de um pastor, mas você vai ver muitas pessoas que estão andando em saúde divina porque são cuidadas por um pastor. Você não vai ver uma pessoa ter um testemunho extraordinário, talvez, sobre algo que aconteceu de forma espetacular na sua família, mas você vai ver muitas famílias restabelecidas por causa do cuidado de um pastor. Então o pastor é o cara do feijão com arroz, é o cara que bota brócolis uma vez por semana, é o cara que vai preparar a sua dieta balanceada. Normalmente, quando nós temos o profeta, é dia de feijoada, né? O profeta chega, faz aquele barulho, aquela trovoada toda, mas depois o pastor tem que vir ajeitando algumas coisas. Né? O evangelista, ele recebe, vem 20 no apelo do evangelista, mas ele vai embora. E na semana seguinte, quem faz os 20 gabinetes? O pastor. Amém, queridos? Então o pastor tem a função do dia a dia, do dono da casa, daquele que cozinha comida fresca. O mestre, muitas vezes, ele recebe uma revelação durante o ano e prega ela no Brasil inteiro. Pastor tem que ter pão fresco todo domingo. Pastor tem que ter uma palavra que não possa ser dele, mas ele precisa saber o que Deus quer comunicar à igreja. Pastor percebe percepção da igreja, percebe necessidade da igreja. Muitas vezes tem vontade de ministrar sobre algo, não consegue, porque a igreja está caminhando para outra necessidade. Isso não é exatamente um dom profético. Na realidade, uma das ferramentas do pastor são alguns dons de revelação. Porque palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, está na vida do pastor de forma não espetacular. Porque quando você vai no gabinete, nem conta a sua vida e o pastor diz exatamente onde você está errando, ali é o Espírito Santo que está trabalhando sobre dom de revelação na vida dele. Tem coisa que a gente já conhece os cacuetes, mas a maioria das vezes, o pastor, ele vem habilitado a discernimento de espírito. Ele vem habilitado com alguns dons de revelação. Por quê? Porque é necessário para a igreja. Mas o que acontece com essas ferramentas na vida do pastor? Não são tão espetaculares. Porque normalmente o pastor conhece a sua vida. Então, como ele conhece a sua vida, ele não faz igual o profeta que chama você aqui na frente e conta para todo mundo. Porque ele já conhece. Então, na verdade, ele te chama no canto e fala, se liga. Mas ele já vai entender por quê. Porque ele lida com as informações naturais e as sobrenaturais. Amém? Então nós devemos entender esse ofício diário do pastor. O pastor, ele é necessário para o amadurecimento dos santos. Pastor faz você amadurecer. Pastor gosta de cuidar de caráter. Quando nós vemos um apóstolo, o apóstolo gosta de quê? Talento. O apóstolo vê talento e dom em todo mundo, habilidade. Ele olha para alguém e fala, esse cara serve para construir a igreja que eu quero. Porque ele vê talento, ele enxerga talento. Profeta vê manifestação, vê dom, vê no espírito. Mas na realidade, o pastor ele está mais focado com o seu caráter, com o seu fruto do espírito, com o seu crescimento. O pastor raramente ele vai bater muita palma para você, porque ele quer que você tenha um crescimento contínuo. E muitas vezes um tapinha nas costas faz você voltar atrás e cair. Então, o pastor, ele tem sempre esse cuidado com o caráter. Por isso que o apóstolo, o profeta, ele levanta tão rápido. Ele vê você hoje, não sabe de nada da sua vida, não sabe que a tua mulher passa em casa e diz, você tem chamado pastoral. Mas ele, o pastor, sabe. Porque ele atendeu tua mulher na semana passada. E ele sabe exatamente que se você não governa a própria casa, você não pode governar uma igreja.
Então, o pastor, ele tem todo esse cuidado com esses dados, ele lida com os dados de todos os lados. Ele atende você, seu filho, a sua esposa, a pessoa que talvez você pegou emprestado e não devolveu. Então, o pastor, não precisa vibrar não, gente, calma aí. É só um exemplo. Mas, na realidade, o pastor, ele lida com essas informações. Diferente do profeta, que ele enxerga o dom. O profeta, ele vê você e o profeta, ele é sensível. Mas vai ter alguém para falar do profeta e você vai entender melhor. Mas é para você entender que o serviço do pastor, ele é um serviço mais quieto. Ele é um serviço mais calado. Onde é que você vê o resultado do serviço do pastor? Nas ovelhas. Não na vida dele. O pastor não tem resultado imediato na vida dele. Porque, na realidade, para um pastor prosperar, como é que um pastor prospera? Com as ovelhas prosperando. Como é que um pastor tem reconhecimento? Quando as ovelhas se reproduzem. Então, na realidade, o resultado do pastor não está na vida dele, mas está na vida das ovelhas. Então, o ofício do pastor, ele é um ofício de um trabalho contínuo, discreto e que leva tempo para aparecer. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho sustentável. Amém? O padrão bíblico, deixa só antes disso eu falar algumas coisas. Jesus é o nosso grande exemplo, é o pastor supremo. Na realidade, todos nós já somos pastores auxiliares, porque um pastor não cuida da sua igreja, o pastor cuida da igreja de Cristo. Na verdade, o pastor não tem ovelhas, ele cuida das ovelhas de Cristo. Amém? Então, ele é o nosso pastor supremo. E pastor, ele tem algumas características diferentes um pouco dos outros ministérios. Pastor se estabelece normalmente na localidade do rebanho. Eu não sei se há alguma exceção, e para tudo pode haver, e eu também não vou criticar isso, mas é incomum que um pastor more no lugar e tenha a sua igreja no outro lugar. Porque, na realidade, o pastor ele precisa se ambientar com a realidade das ovelhas. Ele precisa estar perto e disponível. Então, é comum, diferente dos outros chamados, que ele esteja na localidade aonde ele vai presidir ou dirigir. O pastor também, eu gosto de uma expressão que diz que pastor, diferente um pouco de alguns outros chamados, ele não dirige uma moto. Porque uma moto, querido, você dirige uma moto, você sozinho, deu alguma coisa errada, você se machuca. Mas o pastor, ele é no mínimo um motorista de ônibus. Porque em qualquer coisa que acontecer na vida do pastor, outras pessoas vão se ferir. E dependendo do tamanho da igreja, o pastor vira um piloto de avião. Onde qualquer coisa na vida dele causa dano para muitas vidas. Então o pastor tem essa responsabilidade sobre a vida dele de responder pela vida da igreja. E é por isso que Timóteo não exige tanto que o pastor seja um excelente pregador, um cara ungido de soltar raio pela mão. Não. Ele só exige que o pastor tenha caráter. O pastor, o que Timóteo trata para aquele que quer o presbitério, está mais associado a caráter do que a dons. Porque o pastor tem que governar a sua casa. Porque se não governa a casa, não tem condição de governar uma igreja. Então, as características de um pastoreio, elas estão muito mais associadas ao seu caráter, à sua condição de se doar por outros, do que necessariamente a dons espetaculares. Amém? Então, é importante a gente entender isso, para a gente localizar alguns romantismos que nós temos. Muitas vezes, em alguns lugares, uma pessoa prega bem, e as outras pessoas, principalmente o ímpio, quando vê um homem, uma mulher de Deus falando bem, pergunta logo o quê? Você é pastor? Porque acha que só quem conhece a palavra e prega e fala bem é o pastor. Mas, queridos, pregar, pensa comigo, nós temos 7 dias na semana. Cada dia da semana tem 24 horas. Desconta aí as 8 que a gente vai dormir. Mas aí a gente vai ter 2 cultos. Um na quinta e um no domingo. No nosso caso, 3 que tem domingo de manhã. Cada culto com uma pregação de 1h20. Então, nós sabemos que esse não é o maior tempo do pastor. O maior tempo do pastor está na administração e no apacentamento. Na realidade, a ministração é consequência de uma vida com Deus, porque se o pastor chegar aqui vazio, ele não vai ter nada para distribuir. Ele vai construir.
Mas a pregação é uma consequência da vida dele, consequência da administração, dos gabinetes, do estudo da palavra e da oração. Mas é apenas uma parte, porque nós temos um dia a dia que coordena a vida do pastor. Então, algum padrão bíblico de pastoreio, eu queria que você abrisse lá comigo em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, capítulo 1. Você achou? Se você achou, diga bé. 1 Pedro 5, 1 diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros com eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aí ele diz todos os princípios de um padrão bíblico de pastoreio. Primeiro, não por constrangimento. Querido, não assuma o cargo de pastor por necessidade. Nem necessidade da igreja, nem sua necessidade. Se a igreja precisa de alguém para suportar durante um tempo, faça isso sem título. Suporte, seja o ajudante, mas assumir um título por constrangimento, necessidade da igreja ou necessidade sua de ter um título, de ter um cargo, isso traz dano. Então aqui ele diz, não por constrangimento, e aí ele continua, mas espontaneamente, ou seja, inspirado por Deus. Querido, existem coisas na vida de um pastor que somente se foi Deus que colocou ele lá, ele suporta. Porque o pastor, ele precisa ter uma graça sobre a vida dele. Uma graça que não é dele, mas está sobre ele. Porque, querido, diferente de alguns outros chamados, o pastor, às vezes, ele precisa estar no mesmo dia, num cemitério e num casamento. Com a mesma cara, ele precisa fazer o enterro e o batismo. Então, você vai perguntar, pastor, qual é mais difícil? O alegre. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa, no enterro, inevitavelmente, você vai se compadecer. Mas volta do enterro que você está compadecido e fica alegre para o aniversário da criança que você está orando. É um processo que depende de uma graça do Senhor. Mas isso é o quê? É frieza? Você liga, botão e desliga? Não, querido, é graça. Graça e favor, porque tamanho é o amor do pastor pela ovelha, que ele consegue se entristecer com uma e 15 minutos depois se alegrar com a outra, porque ele não vive a vida dele, ele vive a vida das ovelhas. Então ele não força uma alegria, mas ele vive aquela alegria, porque independente da tristeza que ele passou antes, vivendo a tristeza de alguém, quando ele vê o outro que se levantou, ele se alegra. Uma graça, uma habilidade que está sobre o ofício do pastor. Amém? Não sobre o título do pastor, mas sobre o ofício. Uma outra coisa, ele diz, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, ofício pastoral não pode ser cabide de emprego. Amém, queridos? Eu podia falar de um jeito mais delicado e mais fino, não é? Mas aí não seria eu. Então, o ofício pastoral não pode ser... eu tentei tudo lá fora e não dei certo em nada. Mas eu prego bem, eu ensino, eu cuido das pessoas, então eu vou ser pastor e vou garantir um emprego. Não, porque isso é sorte da ganância. Eu não posso pensar em ter uma igreja crescendo para o meu benefício próprio. Na vida do pastor, o benefício da ovelha é o principal. Óbvio que ele não é burro e sabe que se a ovelha prospera, ele prospera junto. Porque se a ovelha prospera e ele não prospera junto, a ovelha está roubando. Não é verdade? E aí é ovelha? Não, querido, é bode. Certo? E bode, o pastor tem função de isolar, porque bode mata a ovelha. Amém? É uma das partes mais difíceis do pastor é essa. Existem momentos da vida da igreja que os bodes precisam ser isolados. Muitas vezes as ovelhas não entendem. Mas o bode, ele não convive com a ovelha, ele mata a ovelha. E um pastor, para guardar o seu rebanho, ele às vezes precisa isolar o bode. Amém? Então, são funções que o pastor precisa exercer. Eu estou acabando muito com o romantismo que você tinha do ofício pastoral? Porque eu sempre acho que as pessoas pensam que o ofício pastoral é a casa da Branca de Neve, né? Que
que os passarinhos trazem as roupas, que vem o ratinho, prepara a comida. Mas não é não, querido, é dia a dia mesmo. O ofício pastoral é um trabalho de dia a dia. Amém? E aí, aqui ele continua, nem mais de boa vontade, lá no versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados. Ou seja, pastor não manda na vida de ovelha. Pastor aconselha. Pastor dá a direção. A ovelha vai, se ela entender que é o melhor. Amém? Mas o pastor, ele não tem domínio. Você, para casar, tem que falar comigo. Não, querido. Vou dormir com a pessoa. Agora, a gente pode te dar os conselhos básicos. Julgo desigual é furada. Preguiçoso, a Bíblia diz para fugir. Não diz para tentar consertar, diz para fugir. A gente dá as dicas. Mas a pessoa, o pastor, ele conduz. Mas ele não carrega. Amém? Então, não como dominadores, mas daqueles que foram confiados. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Como é que o pastor conduz? Consertando a própria vida. O pastor conduz sendo exemplo, trazendo para a vida dele. Por isso que a gente diz que as ovelhas são a cara do pastor, porque o pastor traz modelo. Fico triste pela barriga de vocês, mas estou me esforçando. Mas, na realidade, a igreja é a cara do pastor. Ela vai ser consequência do modelo apresentado. Então, o pastor, ele não disfarça. Ele vai fazendo e, como nossos filhos, no caminho, aqueles vão aprendendo. Então, o pastor, diferentemente de alguns outros ofícios, a vida dele está mais exposta. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa. O profeta veio aqui. Você alguma vez já me perguntou qual igreja ele é? Você perguntou do que ele vive? Você já perguntou alguma vez se aquele profeta é casado a primeira, segunda ou terceira vez? Não. Porque para você é só o dom que interessa. Agora, do pastor, trocou de carro. Se o carro é velho, é porque o pastor é miserável. Se o carro é novo, é porque o pastor está roubando. Fez uma viagem. Se a viagem foi boa, o pastor não devia estar trabalhando, não passeando tanto. Se não faz viagem, esse pastor também não tem visão, porque não sai daqui. O pastor, ele tem a vida dele pública. Ele tem a vida dele julgada. Porque as pessoas ouvem o profeta, as pessoas recebem do evangelista, as pessoas aprendem com o mestre, as pessoas gostam da visão do apóstolo, mas elas seguem o pastor. E aí elas não vão seguir para qualquer lugar, e está mais do que certo. Amém? Porque o pastor tem que levar para aprisco seguro, mas ele precisa ter a vida dele como modelo. Então você vê que tem um padrão bíblico de pastoreio. Amém? Se você quiser ser pastor e não quiser morar numa casa de vidro, você vai ter problemas. Porque a vida pastoral, ela é um pouco exposta. Não, você não precisa abrir toda a sua intimidade. Mas, de alguma maneira, você precisa ter uma vida que você não tenha nada a esconder. Amém? Marcas do ministério do pastor. Nós temos 3 características do ministério do pastor na Nova Aliança. E eu gosto da comparação dela com a Velha Aliança. Na Velha Aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre os reis, sacerdotes e profetas. Era uma maneira de Deus conduzir o povo, já que o povo não aceitou ser conduzido direto por Deus. E o povo precisou de um rei, governo. O povo precisava receber a palavra de Deus, boca do profeta. Mas o povo precisava também apresentar algo para Deus, sacerdote. Então, na Velha Aliança, o homem não tinha aliança direta, não tinha convívio direto com Deus, não tinha relacionamento direto, porque você lembra que o pecado não permitia que o Espírito Santo estivesse dentro. Então, o que precisava haver? O Espírito vinha sobre pessoas que faziam essa função. Rei para governo, profeta para trazer de Deus para o povo, sacerdote para levar do povo para Deus. Na Nova Aliança, o pastor, ele não precisa fazer esse link direto de você com Deus, porque você já tem o Espírito Santo dentro. Mas ele representa essas 3 atividades. O pastor, ele vai representar o reino, porque o governo da igreja, a administração da igreja, a direção da igreja,
a organização da igreja vai estar na mão do pastor. Mas o pastor também vai ser boca de Deus para o povo. O pastor precisa ter inspiração divina. O pastor precisa buscar de Deus o que o Deus quer entregar para o povo. Um pastor, ele não pode pensar que ele é pão. Porque se o pastor pensar que ele é pão, ele mata o povo. Porque não vai haver alimento suficiente. O pastor tem que entender que ele é bandeja. Ele pega o pão e entrega o povo. E aí, isso é a inspiração que vinha do profeta. Mas também o pastor precisa apacentar e cuidar do povo. Apacentar, ou seja, o sacerdócio, que é levar o povo, conduzir o povo à adoração, a entendimento, a gratidão do que Deus faz. Então, na realidade, na nova aliança, o pastor ele personifica esses 3 personagens. E aí eu quero que você veja um pouco comigo sobre algumas características. A primeira dela é governo. Sabe, queridos, que se fala muito pouco sobre isso, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muita gente sofrendo muito. Pastores que estão tirando a própria vida, porque ninguém contou para eles que 50% do tempo deles ele não ia passar com ovelha, mas ele ia passar com contador, advogado, ministério, tratando questões práticas. Pastor tem que entender de obra, pastor tem que entender de finanças, pastor tem que entender de limpeza, pastor tem que entender de muita coisa. Então, na realidade, grande parte do ofício pastoral, ele é administrativo. Grande parte do ofício pastoral, ele é de organização. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor precisa passar segurança, não precisa? Você teria segurança numa igreja que um dia o culto começa às 7, outro dia começa às 8, outro dia nem começou? Não. Então, cabe ao pastor que o culto comece às 7, conforme ele combinou com você. Isso passa pelo pastor. No primeiro dia que tem atraso, ele corrige, faz alguma coisa. Então, você teria segurança numa igreja que a luz foi cortada? Não. Porque cabe ao pastor organizar os recursos para que a luz seja paga e não tenha problema no culto. Então, na realidade, o pastor faz tudo que você não vê. Porque você só vê quando dá errado. Mas esse é o ofício pastoral. 50% do tempo dele. Gestão de pessoas, porque diferente de uma empresa que a gente faz currículo, a empresa eu pego os currículos, leio e falo, esse aqui está no meu perfil, esse aqui está no meu perfil, esse aqui é o perfil da empresa, esse aqui é a cara que eu quero para representar a igreja. Olha que espetáculo para ficar na recepção. Não é assim. Você, quando chegou na igreja, você nem se preocupou se tinha boa aparência. Porque para fazer a entrevista, tu se ajeitou todo. Mas para vir no primeiro dia na igreja, tu veio quebrado do jeito que tu estava. Por quê? Porque o pastor não escolhe o seu grupo de trabalho. O pastor trabalha com o que vem. Normalmente, a equipe de trabalho do pastor, ela é formada por pessoas que chegaram quebradas. Porque uma das principais características do pastoreio é a restauração. Davi não trabalhou com os melhores do exército. Davi trabalhou com os endividados e fugitivos. Mas ele teve o melhor exército. Jesus não trabalhou com uma equipe formada por coach. Não, queridos. Jesus trabalhou com um pescador que não segurava a boca. Jesus trabalhou com um cobrador de impostos. Jesus trabalhou com um médico. Pensa a reunião de Pedro e Lucas. A gente não visualiza não, porque você vê Pedro em filme, né? Barba feita, olhos azuis, pele linda. Pedro era pescador, querido. Devia ter a pele rachada de sol. O cabelo desgrenhado de água salgada. As unhas não devia ser grande coisa também, porque quem vive no mar todo o tempo tem a unha amarelada e grossa. Então, o filme que você viu não estava com o ator certo. E é com esse povo que Jesus trabalhou. Mas Jesus pegou Pedro do jeito que ele era e transformou no que ele virou. Então, na realidade, diferente de qualquer outra organização, aonde você escolhe quem vai trabalhar com você, o pastor trabalha com o que tem, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele não enxerga o que ele vê, ele enxerga o que Deus mostra.
Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem por que o pastor levantou aquela pessoa. Por que aquela pessoa está naquele lugar? Às vezes é por competência, às vezes é por habilidade, às vezes é por merecimento e às vezes é para ter uma chance. Porque o pastor trabalha com restauração. Pastor não trabalha com aqueles que vêm perfeito. Amém, queridos? Então, na realidade, é um grande hospital onde a gente forma médicos. Não é uma faculdade que você fez vestibular para passar. Não, você veio doente. Aí aqui no convívio tu foi aprendendo a fazer curativo. Aí depois tu aprende a fazer uma limpezinha de alguma ferida. Aí depois daqui a pouco tu já tá igual aquela vovozinha, já sabe o chá que passa tudo, né? Mas por quê? Porque o ofício do pastor é trabalhar com a restauração. Ele forma a equipe dele assim. Amém? Glória a Deus. Então o governo é 50% no mínimo do ofício diário do pastor. Por que pessoas sofrem tanto? Porque elas pensam, eu sei pregar e eu gosto de gente, é o suficiente para eu ser pastor. Não. Talvez um bom auxiliar. Mas o pastor presidente, aquele que vai gerir a igreja, ele precisa das 3 habilidades. Governo, apacentamento e inspiração. Amém? Por que governo? Porque você vai querer a segurança de um lugar organizado e funcionando. Por que apacentamento? Porque igreja não é empresa, é família. Você vai querer ser cuidado. Mesmo que não seja diretamente pelo pastor, mas vai ser através dele. Porque o pastor, ele gera uma cultura de cuidado. No nosso caso aqui especial, nós temos os grupos de discípulo, líderes de discipulado, nós temos os pastores auxiliares, nós temos líderes de ministérios de grupos familiares que de alguma maneira apacentam você, sob a instrução do pastor presidente. Mas o pastor presidente, ele precisa apacentar. Às vezes na ministração. Muitas vezes o mestre, ele está aqui porque o mestre ama a palavra. E ele está aqui pregando a palavra. E muitas vezes o pastor, ele não está pregando a palavra, ele está dizendo, faça isso com a sua vida. Porque o ensino, ele mostra como fazer. Mas a pregação é que diz, faça. Então, o pastor, ele precisa dessa inspiração. Ele precisa do apacentamento. Ele precisa das 3 ferramentas. Se não tem as 3 ferramentas completas, pode ser um pastor auxiliar para completar o ofício do pastor. Porque muitas vezes o pastor presidente tem as 3 ferramentas, mas não é forte nas 3. Ou porque não tem tempo, ou porque talvez o dom não seja tão evidente, e ele vai precisar de auxiliares para cobrir essa etapa. O auxiliar não necessariamente vai precisar andar nos 3. Existem hoje pastores auxiliares administrativos, que não necessariamente trabalham direto apacentando, mas cuidam do governo da igreja. Existem pastores que pregam, ensinam e apacentam, mas não lidam com o administrativo. Existem pastores auxiliares que apacentam muito bem, pregam pouco, mas apacentam muito bem e não se metem no administrativo. O auxiliar tem esse direito, mas o presidente não, ele tem que andar nos 3. Amém? Ele precisa gerenciar as 3 coisas. Então, o pastor, nessa questão do governo, ele é um gestor de sacerdotes, voluntário e pessoas diferenciadas sem pré-requisito. Ele trabalha gerindo essas pessoas. O pastor que não tem governo, ele vai ter uma igreja doente financeiramente, moralmente e administrativamente. Porque quando não há governo ou pulso na igreja, a igreja começa a falhar moralmente. Porque uma igreja que não paga a conta em dia, uma igreja que não corrige uma ovelha, uma igreja que deixa a ovelha denegrir o nome da igreja, aí ela vai ficar doente moralmente. Então há uma necessidade da direção e do governo do pastor. Então eu costumo dizer, não por grau de importância, mas por grau de ignorância, que essa é a área que mais precisa ser ensinada. Porque eu converso com muitos pastores, queridos. Muitos pastores de muitos lugares, de várias denominações, inclusive da nossa, que quando vai entender o que é estar à frente de uma igreja, fica apavorado. Porque às vezes ele fez teologia, e teologia não tem no currículo administração. Ele fez rema, ele fez escola de ministros, mas ele não sabe como é que lida com uma conta no banco. Ele não sabe como é que lida com a aplicação do recurso. Ele não sabe como é que funciona uma obra, contrato. Ele não sabe o que a igreja implica juridicamente.
Porque, querido, você já viu alguma vez uma capa de jornal porque o teto de uma boate caiu? Não, agora cai o teto de uma igreja. É quase um ano inteiro na imprensa. Porque o pastor ele tem que responder por tudo isso. E isso não é ensinado. Então as pessoas veem em si um desejo de cuidar de pessoas, e é o primeiro objetivo, porque um pastor que não gosta de gente pode ser qualquer coisa, menos pastor, como diz o nosso apóstolo Guto, vai ser mecânico. Porque mecânico lida com máquina, pastor lida com gente. Se você não gosta de gente, esquece pastoreio. Mas esquece mesmo, que você vai machucar pessoas. Porque pastor tem que gostar de gente. Pastor tem que gostar de ovelha. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Mas não quer dizer que só isso justifique o seu ofício. Porque você pode gostar de gente, mas se você não souber administrar o dinheiro dessa gente, você vai fazer mal a essa gente. Amém? Então, pastor, ele é administrativo. Ele gerencia, ele organiza, ele responde naquilo que ele é fraco. Ele chama, Deus envia. Deus envia um forte. Mas pessoas capacitadas só entram em lugar onde elas têm confiança. Pessoa capacitada não trabalha para qualquer um, não. Ela vai olhar primeiro, vai ver, esse cara aí é honesto? Esse cara é correto? Esse cara é responsável? Então ele vai olhar e vai avaliar o caráter do pastor. Lembra que eu falei para você que o pastor é avaliado o tempo todo? Inclusive pelos que servem a ele, que trabalham junto com ele. Então o governo, nós podemos dizer que é uma parte fundamental que é pouco falado sobre o pastoreio. Mas um pastor não só prega e apacenta. Um pastor administra. Amém? Glória a Deus. Organização, ela dá segurança às ovelhas. Quando nós temos algo organizado, a ovelha, ela fica segura. Eu estou falando só de pessoas? Não, estou falando da ovelha mesmo. A ovelha precisa entender aonde ela vai pastar, aonde ela vai beber. Quando fala lá naquele salmo, me leva a águas tranquilas, sabe por que fala aquilo? Porque se você levar uma ovelha e mexer na água, ela não bebe não. Ela só bebe se a água estiver paradinha. Então, por isso que o pastor cuida do ambiente. Por isso que o pastor cuida para que nada dê errado e a palavra não seja roubada de você. O pastor se preocupa com o ar-condicionado, com a luz. O pastor se preocupa se está todo mundo aqui direitinho, se não tem nenhum baterista muito alucinado, se não tem nada tirando a sua atenção. Por quê? Porque ele não quer que seja roubada a palavra. Ele precisa que você saia alimentado. Amém, queridos? Ele precisa que você entenda que esse lugar é um lugar de alimento. Você não pode entrar e sair, não é um aeroporto. Esse é um lugar de alimento. Então ele tem que preparar o ambiente para você. Por isso que ele liga antes, vê se o Ministério de Busca está não sei o quê, vê se ligou o ar, vê se fez isso, vê se vai ter o vídeo. Por quê? Porque você precisa ser alimentado. E ele prepara mesmo, como a sua mãe prepara a sua comida em casa, balanceando aquilo que você precisa comer. Então o pastor, ele cuida disso. Amém? Você entendeu bem essa parte de governo? A outra parte do pastor é o apacentamento, que está associado ao sacerdote. Pastor, uma das características fundamentais dele é o gostar de cuidar. Ele precisa gostar de cuidar de pessoas. E aí há uma característica muito engraçada, porque na grande maioria das vezes, e eu não estou falando aqui cientificamente, mas comportamentalmente, os homens têm menos tendência a gostar de cuidar. Homens gostam muito de máquinas, gostam muito de aparelhos, gostam muito de eletrônicos, porque ele gosta mesmo de desafios com coisas. Mulheres gostam muito de cuidar, isso faz parte da própria maternidade. Então nós vamos ver algumas questões, eu não estou falando aqui de feminismo, machismo, nada disso. Estou falando de algum comportamento comum. Você vai ver, e isso pode mudar a qualquer momento, não estou falando uma teoria profunda aqui, mas você vai ver muito mais homens em engenharia do que em outras áreas que cuidam muito. É muito comum acontecer isso, porque essa peculiaridade do cuidado, ela é uma característica um pouco feminina por conta da preservação da espécie. Homem vai caçar, mulher guarda os filhos. Não é uma regra, mas é só para você entender como isso funciona. Porém, uma característica do pastor, do homem pastor, é o cuidado. É o trazer para perto, é o proteger,
é o deixar de ir para ficar, para cuidar, para guardar o rebanho. Então, é uma característica que leva a pessoa a estar no ofício do pastor, é justamente o cuidado com as vidas, o cuidado com as pessoas. Óbvio que cada um vai ter perfil de personalidade, tem pastor introvertido, pastor extrovertido, tem pastor que gosta de visitar, tem pastor que é mais reservado. Isso vai variar de acordo com a personalidade e o perfil do pastor. Mas, no geral, ele quer cuidar de alguma maneira. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser mandando alguém, mas ele cuida. Há uma necessidade do cuidado. Isso é uma característica pastoral. Deu para entender? Então, o pastor, ele tem o foco principal nas vidas confiadas para ele. O mais importante são as vidas que estão com ele. Por isso que, às vezes, você fala, esse pastor fala pouco de evangelismo, ele está cuidando da casa. O pastor é muito focado com as pessoas que Deus confiou para ele. Não quer dizer que uma igreja possa viver sem evangelismo, porque aí ela perde o propósito. Mas o ofício pastoral é mais voltado para aqueles que foram confiados a ele. O foco do pastor são essas vidas. O pastor, ele quer que a igreja cresça, quer um prédio maior, ele quer que a igreja fique mais bonita? Quer. Por quê? Por causa das vidas. Não, a gente não pode inverter. Quando o pastor inverte, tem problema. Nós não podemos usar as vidas para erguer um prédio. Nós erguemos um prédio para atender as vidas. Amém, queridos? Para que as vidas cheguem. Então, o apacentamento, ele tem essa condição. Eu quero duas observações com você, com duas expressões que nós usamos muito, que é Mateus 18, 12 e Lucas 15, 4, que fala sobre deixar as 99 para buscar uma. Muitas vezes, geralmente esse texto é usado por aquela ovelha trabalhosa. A ovelha trabalhosa gosta muito de jogar esse texto na cara do pastor. Porque ela diz assim, não, mas não larga todo mundo por minha causa. Normalmente ela não está no aprisco. E aí ela quer que você saia do aprisco para ir lá buscá-la. Acontece de uma ovelha se ferir ou se perder e você precisar buscar. Mas existe uma condição para um pastor deixar 99 e buscar uma. As 99 têm que estar maduras. Porque se o pastor deixar 99 para cuidar de uma e essas 99 não tiverem direção, elas se perdem. Quando voltar, ele volta com uma e perdeu as outras. Então, o pastor, o governo é tão necessário e a direção é tão necessária no apacentamento que o pastor ele tem que poder sair e nada mudar. Sinal que as ovelhas sabem para onde ir. Agora, o pastor não larga toda hora as ovelhas para cuidar dessa que decidiu não estar junto. Amém, querida? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso às vezes vira uma manipulação. Sabe, existem alguns jargões, porque assim, querida, a gente recebe muita gente que bate aqui na porta, que pega ajuda, alguma coisa, e tem alguns deles, principalmente quando usam, tem dependência química, algum caso desse, que eu já aprendi que um dos sintomas da dependência química é a manipulação. A pessoa não manipula só para conseguir o que quer, é um sintoma mesmo da doença. E aí eles usam até versículo para manipular. Então eles chegam às vezes aqui e nos acusam de não estar cumprindo o versículo da Bíblia. E esse é adorado, eles adoram. Mas a Bíblia não diz que tem que largar 99 para buscar uma perdida? Querido, nós buscamos uma ovelha perdida. E a gente tem que ler o texto com carinho. A ovelha perdida, o pastor deixa 99 para buscar. Mas primeiro tem que ser o quê? Ovelha. Olha como facilita a vida quando você entende isso. Tem que ser ovelha, querido. Ovelha, ela quer ser conduzida pelo pastor. E aí o pastor realmente sente falta. E o pastor entende, cadê aquela ovelha que sempre que eu dizia, vá por ali, ela vai. Que sempre que eu dizia, beba dessa água, ela bebe. Agora, a questão é que às vezes não é ovelha, não se submete a nada, não quer nada com aquela direção, mas quando o negócio aperta, lembra do versículo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o pastor, ele responde pelas 99. Amém, queridos? Talvez o evangelista vá, mas o pastor, ele vai pensar nas 99. Ele só vai quando tiver tudo guardadinho. Amém? E isso é um princípio de maturidade da igreja. O outro eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é verdade. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas você reparou que está no plural? Ele não dá a vida por uma ovelha.
Ele dá a vida pelas ovelhas, pelo rebanho. Então, também às vezes isso é usado de uma forma inadequada. Algumas pessoas têm expectativa que o pastor anule a sua vida para cuidar somente dele. E não funciona assim, porque um pastor morto não cuida das outras ovelhas. Então o pastor, ele dá a vida dele em que sentido? Ele dá a vida no sentido de a graça da vida dele é cuidar. E ele é feliz quando faz isso. A Bíblia não está falando ali de um sacrifício. A Bíblia não está falando de uma nova morte para que a ovelha viva. Não, esse sacrifício foi feito por Jesus. Jesus fez ele e fez para sempre, está consumado. Amém, queridos? Então, cuidado a você exigir a vida do pastor. Porque não é a vida do pastor que você precisa da vida que Jesus já deu por você. Amém? Então, o pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas, no plural, porque essa é a vida dele. E ele não está perdendo nada, ele faz o que ele gosta. Amém, queridos? Mas não se exige a vida de um pastor para uma única ovelha, porque o pastor pode fazer muita falta para os outros. Amém? Então é bom a gente tomar cuidado com esses versículos, para a gente não usar ele de forma inapropriada. O pastor que não apacenta, ele tem a tendência a ter uma instituição que pode até ser uma empresa, mas uma igreja depende de ambiente de família, de cuidado, de pertencimento. Por isso é tão importante quando você diz, meu pastor, minha igreja, a minha liderança. Por quê? Porque você está se localizando que você pertence a algo. É muito perigoso uma ovelha que não tem senso de pertencimento. Porque uma ovelha que não tem senso de pertencimento, ela não tem compromisso. E se ela não tem compromisso, quando ela se perde, ninguém vê. Então, o senso de pertencimento é a diferença de uma instituição qualquer para uma igreja. Igreja tem que ter pertencimento. Você tem que fazer falta para alguém. As pessoas têm que sentir sua falta. Por que vão sentir a sua falta? Porque você recebe e contribui. Você é comprometido. Você dá satisfação a alguém. Isso tudo faz de você uma ovelha. Amém, queridos? Glória a Deus. O pastor, ele vai apacentar de forma direta ou indireta. E nós já entramos bastante nessa parte. E eu quero falar da última, que é a inspiração. Pastor precisa ter uma visão. Querido, eu costumo dizer que numa casa, o homem, o cabeça da casa, precisa ter uma visão. Algumas vezes você já ouviu dizer aqui que ônibus que não tem motorista, trocador dirige. Não é verdade? Quando a gente fala de mulher insubmissa, eu sempre pergunto se o motorista sabe para onde vai. Porque senão, às vezes, ela tem que assumir o volante mesmo. Uma igreja, ela tem que ter direção. E a direção de uma igreja vem da onde? De buscar. De buscar no Senhor. De entender o que o Senhor quer. Porque o pastor não pode conduzir uma igreja como uma empresa. Ele não pode dizer, agora eu quero que seja assim. Não, ele tem que perguntar o tempo todo, Senhor, para onde vamos? Senhor, como é? É como eu costumo dizer aqui, no ano da consolidação. Acabou a escola de ministro. Eu, de mim mesmo, estava cheio de ideias. Todo mundo formado na escola de ministro, vou bombar. Deus virou e falou, para tudo e consolida. Eu prefiro obedecer a ele, querido. Porque se eu obedecer a ele, se der certo, tudo jóia. E se der errado, foi ele. Tudo certo também comigo. Mas dá errado se eu seguir o que ele falou? Não dá. Então fico tranquilo. Amém, queridos? O pastor, ele segue ele precisa dessa inspiração. Ele precisa ter o tempo de busca. É necessário que um pastor tenha tempo de receber de Deus. Ele precisa ter o tempo e deve ser entendido pelo povo a necessidade de um pastor se reservar para receber direção. Por quê, querido? Porque alguém que está com o tanque vazio não dá carona para ninguém, não. Se você não está abastecido, você não leva ninguém a lugar nenhum, você nem faz viagem longa. Então, na realidade, o pastor ele precisa fazer parte, além do seu relacionamento normal de filho, porque antes de ser pastor, eu tenho que ser filho, eu preciso ser filho em primeiro lugar, porque pastor pode ser um título por um tempo, um ofício por um tempo. Mas filho não, filho eu herdei e não vou deixar de ser nunca. Então, quando eu busco como filho, eu posso ser um bom pastor. Mas se eu só busco como pastor, eu posso perder os privilégios do filho. Não vou deixar de ser filho, mas posso perder os privilégios. E como que se conduz uma igreja? Em primeiro lugar, como filho. Em segundo lugar, como pastor. Então, o pastor, ele precisa buscar do Senhor.
Ele precisa saber do Senhor a direção. Ele precisa dedicar tempo para isso. Amém? Por quê? Porque há uma expectativa da ovelha de receber a direção do pastor. Há uma expectativa da ovelha de saber para onde ela está indo, para que ela confie e siga. Um pastor completo, ele vai buscar essas 3 atribuições e ele vai priorizar isso. Jeremias 10, 21, abre lá comigo. Glórias a Deus. Jeremias 10, 21. Eu gosto desse texto porque não fui eu que escrevi, mas poderia ter sido. Diz assim, Jeremias 10, 21. Você achou? Amém. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Então, queridos, o que a Bíblia está dizendo diretamente, que estar à frente de uma igreja e não buscar o Senhor é estupidez. Porque você está conduzindo um povo sem saber para onde vai. Então, os pastores não podem deixar de buscar ao Senhor. Porque aquilo que a gente falou, eles não estão conduzindo o seu povo, mas eles estão conduzindo o rebanho de Deus. Amém? Então, isso é necessário. Eu quero terminar. O Ministério de Música pode subir para me ajudar. Eu quero ler para você. Eu tenho algumas anotações que eu acho que eu já citei, do trabalho do pastor ser um trabalho meio sem glamour, mas com muita graça. Né? O chamado pastoral, ele tem esse cuidado com a igreja. A diferença de pastores, presidentes e auxiliares é basicamente o que eu já citei. O pastor presidente, necessariamente, ele tem que tocar nas 3 áreas: governo, inspiração e apacentamento. Um pastor auxiliar, muitos tocam nas 3 áreas, mas ele pode andar somente em 2 ou 1. Não há problema nenhum num pastor que não dirige a igreja, eles ter uma área fortalecida, um bom apacentador, um bom pregador ou um bom administrador. Mas o presidente, ele vai precisar tocar nas 3 áreas, ok? O pastor auxiliar, ele vai carregar a visão do pastor. Um pastor auxiliar não tem a sua própria visão, ele carrega a visão do pastor. Quando um pastor auxiliar recebe uma visão, uma visão própria, que seja diferente da do pastor presidente, já é tempo dele começar a pensar no pastoreio presidencial dele em algum lugar. Porque é importante, é uma característica do pastor auxiliar carregar a visão. Carregar a visão que é dada ao anjo da igreja ou ao governo da igreja. Então, existem pastores auxiliares que serão pastores auxiliares como ofício, e é nobre ser um pastor, alguém que carrega uma visão, porque lembra que Jesus não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então, não há demérito nenhum nisso, porque muitas vezes as pessoas estão inventando visão só para não ter que prestar contas a ninguém. E aí eu gosto muito que o pastor Diego de Petrolina disse aqui, que Satanás preferiu ser primeiro no inferno do que segundo no céu. E às vezes é melhor a gente ser o segundo no lugar seguro, no centro da vontade de Deus, do que o primeiro fora da vontade de Deus. Mas porém, às vezes um pastor auxiliar, ele vai estar um tempo no auxiliar, na realidade sendo treinado para dirigente. Também é uma possibilidade e é lícita. É importante que, naquele tempo, como foi Eliseu, carregou lá para Elias tanto tempo, esteve junto de Elias, mas chegou um tempo que Deus disse que era ele. Josué com Moisés, isso acontece. Você pode ser um auxiliar sendo preparado para uma direção própria, ou você pode ser um auxiliar como ofício de auxiliador. Todos dois são lícitos e são vontade de Deus. A gente só não pode embolar. Quando tem uma visão própria, não pode estar na mesma visão, no lugar que já tem uma visão. Porque se tem 2 cabeças, é monstro. Amém? E se tem 2 visões, é o quê? Divisão. Divisão é a ideia de quem? Do cão. Para destruir a igreja. Então, na realidade, existe o pastor presidente, que tem uma visão, existe um auxiliar que carrega a visão, alguns por um tempo e alguns como ofício, mas tudo isso é lícito se for bem dirigido
e que a gente pegue rápido. Quando chega num pastor auxiliar, coisas que borbulham nele de uma visão própria, ele deve estar atento para dizer, opa, meu tempo aqui acabou. Prepara um sucessor e segue o seu caminho. Isso é natural e a igreja precisa entender isso, porque isso vai acontecer várias vezes no nosso meio. Alguns vão ser treinados para ficar e sustentar como coluna, alguns vão ser treinados para voar. Todos dois são vontade de Deus, amém? Porque o corpo de Cristo precisa crescer. Eu quero ler com você, quero que você abra lá comigo em Salmo 23. Pode me dar só o teclado? Glória a Deus. Salmo 23, ele descreve o ofício do pastor. Você abriu? Diga comigo para eu saber que você está vivo. Você achou? Glória a Deus. Eu estou tão comportado atrás do púlpito, dando aula. Glória a Deus, não desci. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que Davi está fazendo nesse texto? Ele está comparando o Senhor, na vida dele, a um pastor de ovelhas. Ele está dizendo, eu sou pastoreado pelo Senhor. E porque eu sou pastoreado, eu vivo tudo isso. Agora, querido, vamos trazer isso olhando do aspecto do ofício do pastor. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o pastor, ele administra e busca a direção de Deus para ter provisão na casa do Senhor. Na realidade, ser apacentado, ser conduzido por um pastor, significa que você está no lugar de provisão. Porque é o que nós buscamos na nossa vida e é lícito. Você veio ao Senhor, você chegou ao Senhor buscando o quê? Provisão em alguma área. Então, um pastor, ele busca provisão para suas ovelhas. Ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Ovelha come o quê? Come o que está no pasto. E quando ela chega ao ponto de repousar, deitar em cima do pasto? Barriga cheia. Quando nós estamos num aprisco onde há alimento, nós repousamos sobre pasto verdejante. O pastor tem a função de alimentar as suas ovelhas, a ponto dela sair da agitação, da aflição, e estar repousando sobre o alimento. Amém, queridos? Esse é um lugar extremo de segurança. Por isso o governo é tão importante. Por isso o apacentamento é tão importante. Mas também é importante a inspiração. Levar a ovelha para o lugar certo. O pastor, ele tem a condição de levar a ovelha ao lugar certo. Ao lugar do alimento. Por isso o pastor normalmente não se desliga no culto de um visitante. Porque enquanto o povo recebe, enquanto a ovelha recebe e está bebendo, o pastor está fiscalizando a água. Porque é responsabilidade dele saber se o alimento é sólido, se o alimento é bom. Ele toma conta disso. Amém? Então, ele continua, leva-me junto das águas de descanso. Eu já disse para você, a ovelha ela precisa que a água esteja serena. Sabe, eu aprendi uma coisa recentemente que eu amei. Uma coisa bem interessante, que um pastor conversando comigo, ele falou, olha, a unção ela é delicada. A unção é como alimentar pombos. Porque os pombos, se você ficar quietinho e jogar o milho, ele come no seu pé. Mas qualquer movimento brusco, eles batem revoada. Sabe, queridos, existem momentos na igreja onde tudo que o pastor faz é guardar a unção, preservar a unção. Por isso algumas correções, por isso às vezes tirar alguém de algum lugar, porque a Bíblia diz que uma mosquinha estraga o unguento todo. Então,
essa direção do pastor, do comportamento, daquilo que faz no culto, da reverência, da liturgia, do cuidado com a ordem, é o quê? Preservar a unção. Ensinar a preservar a unção. Porque, querido, sem a unção a gente não é nada. Sem a unção a gente está numa palestra. E nós não estamos aqui como motivadores, embora eu não tenha nada contra eles. Mas nós não estamos aqui para motivar você simplesmente com o fato, com conhecimento humano. Nós estamos aqui contando com o Espírito Santo, que enquanto eu lanço a palavra, ele trabalha com você. Então há cuidado para preservar a unção, há cuidado para ter reverência na casa do Senhor. Por quê? Porque a gente não pode assustar os pombos. Porque às vezes o Espírito Santo está pairando aqui, querido, pronto para te entregar o teu milagre. Tudo certo. E aí o movimento brusco quebra tudo. Então o pastor ele tem essa preocupação, esse cuidado, essa atenção de deixar que as águas estejam tranquilas. Amém? O pastor, ele tem o cuidado de refrigerar a alma. Pastor não vem para acusar. Pastor não vem para destruir o que já errou. Não, o pastor está para levantar. Está para dizer, você errou, mas eu creio que você conserta. Pastor, ele sempre tem a expectativa de conserto. Ele sempre tem a expectativa de melhora. Então, por que refrigera a minha alma? Porque às vezes você sabe que errou, você já sabia o que era para fazer, mas você só precisa confessar para o pastor. E a sensação que você tem é que está tudo resolvido. Só porque você confessou para o pastor. Porque aquilo estava afligindo você. Não pela pessoa, querido, mas pela unção, amém? Quando você diz, pastor, eu estou vivendo isso, eu errei nisso. A gente ora junto e você sai bem. Por quê? Porque existe no ofício pastoral essa restauração da alma. Esse alívio. Como algo que só Deus pode dar. Mas que ele escolheu o pastor para transmitir. Amém? Uma outra coisa... E ele diz aqui, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O pastor, ele aponta a ovelha a realidade de filho. Sabe, querido, pastor não é chegar aqui em cima e dizer, você está pecando, você vai para o inferno. Não, querido. Pastor é dizer, você é filho amado, Deus se alegra contigo. Pastor é aquele que vai dizer para você, você errou, mas tem chance. Você errou, vamos consertar que você vai conseguir. Por quê? Porque ele guia pela vereda da justiça. Ele não impede a sua entrada. Amém? A ideia do pastor é essa. E aí ele continua, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Isso está falando com o Senhor. Mas o pastor, ele precisa passar essa segurança do Senhor. Você precisa saber que se o mundo estiver acabando lá fora, aqui dentro você está seguro. Você precisa saber que as aflições vão estar lá fora no mundo, mas que quando chegar aqui você vai ter um abraço. Quando chegar aqui, você vai ter alguém perguntando, você está bem? Por quê? Porque ele não está dizendo que não tem o vale da sombra da morte. Ele só está dizendo que ainda que você ande, há um lugar de segurança. Amém? O seu bordão e o teu cajado me consolam. Essa parte eu não preciso explicar muito. Porque a gente está falando de vara e de cajado. Mas eu gosto de uma coisa, querido. Tem gente que pensa que vara de pastor é para bater na ovelha. Pastor não bate em ovelha, não. A vara do pastor é para espantar inseto e para se livrar dos predadores. A vara do pastor não é para ferir a ovelha. A vara do pastor é para proteger a ovelha. Muitas vezes um pastor vai ter que ser firme para garantir que a sua vida vá bem. Porque, queridos, uma das coisas que muitos pastores não querem ser, não querem viver é confronto. E deixa eu dizer uma coisa, se você não gosta de confronto, escolhe outro chamado. Porque pastor vive em confronto. Pastor vive confrontando as pessoas, confrontando a si mesmo, porque a palavra vai ter que prevalecer. E sabe, queridos, pastor confronta outro pastor, confronta ministério. Por quê? Porque a palavra tem que prevalecer. Então, se você não gosta de confronto, pastoreio não é um bom lugar. Porque você vai lidar com casais que vão se confrontar, você vai lidar com pai e filho se confrontando, você vai lidar com pessoas de departamentos se confrontando, porque faz parte disso. A gente não está falando de briga, não. A gente está falando de posições diversas. Confronto faz parte. E para que precisa da vara? Porque a gente precisa afastar o predador.
E o cajado, a gente gosta da simbologia do cajado, de buscar a ovelha, trazer para perto, não permitir que ela se desvie. Esse é um cuidado pastoral mesmo. Por isso que pastor, ele às vezes fala com você antes de você perguntar a opinião dele. Porque ele já está vendo o caminho que você está indo. Ele sabe aonde aquele caminho dá. E aí ele vai lá com o cajado e fala, filho, não entra por aí não. Às vezes ele se antecede, muita gente não gosta. E fala, eu nem perguntei nada para ele, mas querido, eu vou dizer uma coisa para você, o pastor tem que ter a consciência tranquila com o Senhor. A oportunidade de cuidado foi dada. Amém? Então a sua vara e o seu cajado, ou seja, a sua direção e a sua correção, o seu cuidado, elas me dão segurança, elas me consolam. Porque um filho sabe que bastardo não é corrigido, mas o filho é. Amém? Correção, querido, é sinal de amor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pastores se ocupam de que as ovelhas estejam servidas. Prepara uma mesa na presença das adversidades, daquele adversário. Prepara a mesa na frente da doença, prepara a mesa na frente da falta. Mas você tem que saber que existe um lugar onde, mesmo que tudo esteja contrário, você tem uma mesa posta para você. Amém? Bondade, aí ele diz, unge-me a cabeça com óleo. Eu não vou me detalhar nisso, mas na realidade, muitas pessoas falam sobre isso, que esse ungir a cabeça era o óleo quente, que se jogava na cabeça da ovelha para tirar verme. Quem sabe o que é verme? Verme é aquele animalzinho que a mosca posa, coloca o ovo e dá dentro do animal. E isso quando dá na cabeça da ovelha, ela fica completamente desnorteada, porque o animal cresce aqui na cabeça dela. E é preciso que o pastor da ovelha, abra aquela ferida e coloque o óleo quente para que aquele animal saia, aquele bicho saia. Então, ungir a cabeça com óleo, um dos significados é esse cuidado sobre a enfermidade da ovelha. É vir com a unção, com o unguento, tratar do seu ferimento. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa, ninguém precisa que pise no ferimento da gente. Você já chegou ferido, e aí eu vou dizer para você, você mereceu? Bem feito? Não, queridos. A gente tem que tomar cuidado até com isso. Porque às vezes a gente está dizendo para a pessoa o problema, mas o problema ela já sabe, ela está vendo. O que a pessoa precisa? Solução. Então muitas vezes o pastor, diferente de alguns outros ofícios, ele vai ver que está errado, mas ele ainda assim vai chamar para perto. Muitas vezes o pastor vai chamar para perto justamente porque está errado. Para quê? Para proteger. Amém? E outro, para a gente terminar, diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Se há uma coisa no ofício do pastor que ele tem que ativar, é misericórdia. Querido, se você for ser pastor e for ser justo, no sentido de cobrar justiça, vai matar as ovelhas. Porque as ovelhas falham e você também falha. O pastor também falha. Então, na realidade, na vida de um pastor, a misericórdia vai ser necessária o tempo todo. Não vai deixar de ser firme, não vai deixar de corrigir, mas vai precisar de misericórdia. Porque pessoas vão cair várias vezes, e às vezes no mesmo lugar. E vai ser necessário dar uma nova chance. Amém? E ele conclui esse texto dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O pastor é aquele que prepara a casa do Senhor para que você habite com certeza. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos declarar. Eu creio que aqui em nosso meio, nós tenhamos sim pessoas com chamados pastorais. Talvez depois de tudo que eu falei, você desanimou um pouco. Mas o Espírito Santo vai completar. Porque deixa eu dizer uma coisa, querido. Timóteo fala sobre os atributos de uma pessoa que almeja o episcopado. E talvez você não tenha passado em todos aqueles atributos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe tempo para tudo. Tempo para tudo, inclusive para consertar o que a gente ainda não conseguiu. Então, muitas coisas, elas vão ser ajustadas até que Deus chame. Mas eu ainda tenho alguma coisa para dizer para você. Às vezes, os ajustes são feitos depois de chamado. Não é o ideal, não é o plano ideal. Melhor a gente estar habilitado. Mas sabe, querido, na minha vida existem coisas que eu sei que não são minhas. Eu não sou a referência do pastor perfeito. Não, estou longe disso. Mas, querido, existem coisas que eu sei quando eu estou apacentando que não são minhas.
coisas que as pessoas falam na minha frente que eu não teria resposta. E o Senhor inspira, o Senhor dá um manto que vem sobre o chamado. Por que eu estou dizendo isso para você? Talvez você não tenha hoje todos os atributos que eu falei, mas arde no seu coração o chamado pastoral. Eu estou aqui para desanimar você? Não, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ter muitos pastores imperfeitos. Vamos ter muitos pastores falhando, imperfeitos. Mas eu ainda prefiro crer que a gente vai ter muitos pastores. E qual é o meu desejo? Pastorear pastores para que eles cresçam cada vez mais. Porque deixa eu dizer para você algo que existe no meu coração. Se você perguntar para mim e disser assim, pastor, qual é a pior crise que a humanidade está tendo agora? Qual é a pior de todas as crises que a humanidade está vivendo? Eu vou dizer para você, a ausência paterna. Sabe que a pior crise que a humanidade tem é não saber que ela tem um pai, e por isso nós precisamos evangelizar, mas também há uma crise de não saber o que o pai pensa, e por isso a gente tem que profetizar. Há uma crise de não saber se o pai ama, e aí nós precisamos ensinar. Nós temos também uma crise de saber para onde meu pai quer que vá. E aí nós precisamos ter a visão apostólica. Mas, querido, existe algo que os pastores vão fazer. E por isso que eu digo que eu não aceito uma igreja que fecha a porta para homossexuais, uma igreja que fecha a porta para prostitutas, uma igreja que fecha a porta para dependentes químicos, uma igreja que fecha a porta para aqueles que tudo o que precisam é uma referência paterna. Eu creio que todos nós vamos prestar conta diante ao Senhor. Mas existe uma conta que são os pastores que vão prestar. É a conta da paternidade negada. Sabe, queridos, eu fico pensando, e eu tenho alguns casos que eu acompanho, pessoas que confiam em mim, que um dos motivos para questões de confusão no comportamento sexual, na maioria das vezes, dos casos que vieram a mim, amém, queridos? Não estou aqui dando lei absoluta. A ausência paterna foi um dos motivos principais. Violência, abuso. Muitas vezes a confusão vem de uma referência negativa do que é ser homem. E eu fico pensando, qual é a última porta que Deus tem para trabalhar nessa terra para abastecer a carência paterna que as pessoas têm? Eu creio que seja a figura do pastor. Eu vou confessar a você, quando eu assumi essa igreja, eu assumi a igreja com um pastor jovem. E naquele momento, quando eu cheguei, um pensamento humano veio à minha cabeça e falou, a igreja vai envelhecer. Porque eu não sou um pastor tão jovem e os jovens não vão querer ficar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu percebi que a necessidade dos jovens não era mais um amigo. Porque amigos eles têm na faculdade, no trabalho. A maior necessidade dos jovens, diante da vida de um pastor, é referência paterna. O que os jovens queriam, e óbvio que eles têm seus pais também, e a gente não está cobrindo o lugar deles, amém? Nossos pais merecem honra lá bem no topo. Mas eu vejo que a função pastoral hoje, ela tem essa função paterna, de referência. Porque nós estamos perdendo essa referência lá fora. Infelizmente, muitos homens hoje abandonam seus lares. Muitos homens hoje não assumem os filhos. Muitos homens hoje não suportam a rotina familiar, porque para o homem a rotina familiar é muito sacrificante. Muitos homens não assumem o papel de cabeça e não têm em casa uma referência. Queridos, deixa eu dizer, eu creio numa geração de pastores se levantando, aonde nós não vamos ser envergonhados, não, mas as pessoas vão olhar e vão dizer, eu posso me moldar por aquilo ali, amém?
Ergue as suas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos, Pai. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos orientou, nos conduziu e nos guiou. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos deu toda a direção para que nós iniciemos esse trabalho e nós vamos conhecer cada dia mais a Tua vontade para a nossa vida. Pai, obrigado, Pai, porque a Tua igreja vai responder o clamor dessa terra e nós teremos em nossas mãos, Pai, o cuidado de vidas para que o Teu reino avance e prospere em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar. Eu já me alonguei muito mais do que eu pensei. Só agora eu descobri. Mas eu quero que a gente se despeça com essa música, porque nós estamos hoje abrindo um seminário que vai, com certeza, transformar a nossa vida. Amém? Glória a Deus.